Bom dia, meus sortudos! Estamos aqui para mais um café da boa sorte. E hoje nós falaremos e aprenderemos, as lições que a parábola dos dois devedores tem para nos ensinar. Edilson, bom dia. Cleitinho, bom dia. Bruno Sansão, bom dia, Brunão. Essa parábola hoje ela se encontra lá em Lucas, capítulo 7. Eu vou ler todos os versículos que tem a ver com essa parábola, que é a partir do 36 até o 47. Estaremos lendo para poder falar a respeito de perdão, misericórdia e amor. Bom dia, Brunão. Bom dia, Cleitinho. Mas antes de iniciarmos, aqui meu cafezinho. Vocês também estão com café. Eu já estou no cenário novo, né, gente? O novo que é o cenário antigo, na verdade, que eu estou na casa da minha mãe. Ontem eu vim para poder fazer a manutenção dessas unhas aqui maravilhosas, ó. Não sei se dá para vocês verem. As unhas aqui é minha amiga daqui de Santo Antônio que faz, minha parceira de treino, a Luaninha. Aí ela marcou um horário pra mim, tarde, um pouquinho mais tarde. Aí eu aproveitei para poder matar a saudade dela. Hoje nós iremos fazer um treino maravilhoso juntas. Eu fico muito animada. Então é por isso que eu tô aqui hoje na casa da minha mãe. Aproveitei para poder ficar aqui na casa da minha mãe, resolver os problemas, algumas questões, que eu tenho para poder resolver aqui em Santo Antônio. E é isso. E treinar ainda com ela também. Daqui a pouquinho, mais tarde eu treino com ela. Mas antes de iniciarmos a nossa live para poder aprendermos, são 7 ensinamentos. Hoje nós temos 7 ensinamentos a respeito dessa parábola dos dois devedores. E eu gostaria de orar com você e pedir que o Espírito Santo conduza mais uma live, que ele possa realmente tomar a frente desse momento devocional que a gente faz aqui em todos esses cafés da boa sorte, para que você possa receber mais de Deus e logo na manhã desse dia, que você receba mais de Deus logo na manhã do seu dia, para que todo o decorrer do seu dia seja abençoado por Ele. Amado Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque mais um dia nós estamos aqui nesse Café da Boa Sorte para podermos aprender mais de Ti. Especialmente nessa terça-feira a respeito das 7 lições que nós aprenderemos a respeito desses dois devedores. A quem muito foi perdoado, hoje nós aprenderemos que Ele também ama muito mais do que aquele que foi pouco perdoado. Que nós possamos ter um coração ensinável para poder receber tudo que vem diretamente do trono da graça para as nossas vidas. Que possamos ter uma mente aberta para que possamos realmente nos transformar essa nossa mentalidade pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade Tua para as nossas vidas. Que possamos ter um coração sábio, meu Senhor, para poder receber os Teus ensinamentos e não apenas receber, mas colocá-los em prática, executando tudo aquilo que nós estamos aprendendo nesses cafés da boa sorte. Mais uma vez eu peço que o Teu Espírito Santo guie essa live do início até o final, que não seja a pessoa da mísia, mas que seja o Teu Espírito Santo conduzindo e falando aos corações dessas pessoas aquilo que elas precisam escutar na manhã dessa terça-feira, para que haja de fato uma transformação de mentalidade, uma metanoia, e elas possam experimentar o novo que o Senhor já tem preparado para cada uma delas. Eu peço mais uma vez que o Senhor tome a direção da minha vida, que o Teu Espírito Santo conduza o meu espírito, que o meu espírito conduza a minha alma e que a minha alma compreenda que ela veio a essa terra para poder governar sobre todas as energias debaixo do céu, inclusive sobre as minhas emoções, sobre as minhas vontades e sobre esse corpo aqui. Esse corpo que muitas vezes é teimoso, é procrastinador, preguiçoso, mas que ele compreenda que ele veio para poder obedecer a minha alma. Ele está em obediência à minha alma, para poder cumprir o meu propósito e o meu chamado nessa terra aqui.
E é em nome de Jesus que eu faço essa oração, consagrando esse momento a Ti e pedindo que essas pessoas, quando saírem dessas lives, possam executar todas essas lições que eu fui tremendamente impactada primeiramente e que elas também possam ser tremendamente impactadas, colocando em prática, executando esses ensinamentos dessas alegorias do reino de Deus. É em nome de Jesus que eu faço essa oração e já te agradeço. Amém. Pedrinho, Radassa, bom dia. Deixa eu só encaminhar aqui alguns aviãozinhos, né, semeando a boa sorte na vida de algumas pessoas. E se vocês também puderem me ajudar, por favor, encaminhe aí para pelo menos 7 pessoas que você vê que precisa dessas lições, né, aprender essas 7 lições aí dessa alegoria dos 2 devedores, que hoje, como eu falei, falaremos muito sobre compaixão, sobre amor, sobre perdão. E eu tenho certeza que assim como eu fui tocada, você também será tocado, será impactado pelo que Deus tem para fazer na sua vida através da minha vida aqui na manhã dessa terça-feira. Joãozinho, bom dia! Então vamos iniciar. Então a parábola de hoje ela se encontra em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36, que diz assim: Jesus é ungido por uma pecadora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com um perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com seu perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Deixa eu reduzir aqui esse volume, gente. É que ele começa falando sobre a parábola. Cleozinho, bom dia. Daniel, bom dia. Irlani, bom dia. Bom dia para vocês. Aí aqui ele já começa a falar a respeito dessa parábola dos 2 devedores, né? A partir do versículo 40. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Isso o fariseu, né? 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Isso é um costume dos judeus, né? Assim que, para poder recepcionar a pessoa que chega na casa deles, eles beijavam. E ele não, nem o próprio costume dos judeus, esse fariseu aqui seguiu. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E aqui a gente aí eu finalizo aqui no versículo 47. E aqui a gente vai verificar quais são as grandes lições, as 7 grandes lições que essa parábola aqui dos 2 devedores tem para poder nos ensinar. Como eu sempre falo para vocês, antes de transbordar na vida de vocês e passar essas informações para vocês, eu primeiro vou em busca desses conhecimentos e eu sou tremendamente impactada, né? Então o Espírito Santo ele fala muito fortemente ao meu coração antes de transbordar aqui na vida de vocês. E essas 7 lições que eu venho trazer aqui para vocês, eu espero que também o Espírito Santo, da mesma forma, ou quem sabe até mais, né, a forma que ele me impactou, que também impacte você. E além de impactar, que você leve em
consideração essas 7 lições, aplicando no seu dia a dia. Porque a gente aqui com essas alegorias do reino de Deus, principalmente, a gente está focando muito a respeito do devocional, dessa intimidade que você tem que ter com Deus, com o seu relacionamento, aprofundar o seu relacionamento com o seu Pai Celestial, né? E esquecer um pouquinho de religiosidade. Aqui eu falo muito sobre espiritualidade, eu foco muito na espiritualidade, que tem uma diferença muito grande em relação à religiosidade, porque na religiosidade a gente encontra muitas coisas que às vezes até não condiz com aquilo que o próprio Deus tem para as nossas vidas. Mas quando a gente fala sobre relacionamento, quando a gente fala sobre intimidade, é isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de todos nós, né, os seres humanos, em relação a ele, relacionamento. E aqui a primeira lição que a gente aprende com essa mulher que lavou os pés de Jesus, que o saudou, que se prostrou aos pés dele, que enxugou os pés dele com os próprios cabelos, é a humildade e o reconhecimento. Então aqui a gente, nesse momento que ela já se prostra, ela já chega por detrás de Jesus, né? Ela nem ao menos coragem de chegar na frente de Jesus ela teve. Então por detrás de Jesus ela já chega ali e ela já se prostra aos pés de Jesus. Ali a gente vê o tamanho da humildade dessa mulher e do reconhecimento. Ela sabia que ela já estava na frente de um rei, né? Do rei dos judeus. E a gente verifica que da nossa parte nós também devemos ter essa humildade, esse reconhecimento de que nós somos pecadores, nós somos pessoas falhas, não apenas com Deus, mas principalmente também com o nosso próximo, porque às vezes a gente tem esse reconhecimento somente em relação ao nosso Deus, mas nós nos esquecemos que nós também somos falhos com os nossos próximos, né? Com as pessoas que estão próximas a nós. Doris Impacto, bom dia! E aqui a gente verifica essa primeira lição, que nós também devemos ter humildade e nós devemos reconhecer que nós temos falhas, que nós também pecamos, que nós também erramos, não apenas com Deus, porque às vezes a gente comete a gente apenas tem esse reconhecimento de falhas perante Deus, mas a gente também tem que reconhecer que nós erramos, que nós falhamos diante dos nossos irmãos, né? Diante dos nossos próximos. Bom dia, maravilhosa! Aqui a segunda lição que a gente aprende dessa parábola é amor e gratidão. Lavar os pés de Jesus com as lágrimas e ela, além de lavar, né, os pés de Jesus com as lágrimas, ela enxugou ainda com seus cabelos e além de enxugar com seus cabelos, depois ela ainda derramou aquele perfume que o fariseu reconheceu que era um perfume muito caro, né? E ainda a julgou, falando se ele realmente fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Só que enquanto ele estava julgando, Jesus estava olhando o ato de gratidão e de amor daquela mulher por ele, né? O fato dela, além de se prostrar, demonstrando humildade, que é o que nós também devemos ter, o fato dela se prostrar, demonstrando também ali o reconhecimento de que ela realmente era uma pecadora, sem nem abrir a boca para poder falar, né, que ela era uma pecadora, mas o gesto dela demonstrou que realmente ela reconhecia que ela era uma pessoa falha, ela era uma pessoa pecadora, e além disso ela demonstrou com atitudes, o que também às vezes falta na gente, né, demonstrar com atitudes, porque só falar acaba sendo muito fácil. Agora, com atitudes, você tem demonstrado através das suas atitudes que você de fato tem gratidão, tanto por Deus quanto pelas atitudes do seu próximo, e através dessas atitudes você também tem demonstrado o seu amor, tanto por Deus quanto pelo seu próximo, que aqui a gente vê uma atitude. Ela não apenas falou, aliás, ela nem abriu a boca para falar que amava a Jesus e nem abriu a boca para poder falar o quanto que ela era grata pelo perdão dos pecados dela, mas ela, através de uma atitude que é se jogar, se lançar aos pés de Jesus, chorar ali nos pés de Jesus, lavando os pés dele com as próprias lágrimas, enxugando com seus próprios cabelos os pés de Jesus e, além disso, derramando aquele vaso de alabastro, que era um perfume muito caro à época, ali ela demonstrou o amor através de atitude, né? O amor e a gratidão que ela tinha por Jesus. Então nós também devemos tomar esse tipo de decisão e devemos também nos posicionar dessa forma. Não apenas falar que ama, não apenas falar que é grato, mas demonstrar através de atitudes plausíveis que nós verdadeiramente amamos, que nós verdadeiramente somos gratos através dessas atitudes, assim como essa mulher nos ensina aqui nessa parábola dos dois devedores, né? Deise, bom dia! A terceira lição que a gente aprende é sobre perdão e misericórdia.
Assim como está escrito, gente, perdoai os nossos... É uma oração assim muito forte que o Espírito Santo me levou a refletir, principalmente na semana passada. Que às vezes, Nilda, bom dia! Às vezes a gente pede para poder perdoar os nossos pecados. Como eu falei, a gente geralmente chega somente a Deus reconhecendo os nossos pecados, tendo humildade, falando que o ama, falando que é grato. E nós às vezes pecamos ou falhamos quando nós não demonstramos esse tipo de atitude de amor, de gratidão, de humildade para o nosso próximo. Sendo que está escrito que aquela oração que Jesus nos deixou como modelo, né? A oração modelo é o que? Perdoai os nossos devedores como nós perdoamos, perdoai os nossos pecados como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então olha só o perigo de você fazer uma oração dessa e de quem sabe você não está sendo perdoado pelos seus pecados porque você não tem tomado uma atitude de verdadeiramente perdoar o teu próximo. Porque a oração é essa: perdoai os nossos pecados, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se for nesse padrão, se for utilizado o mesmo patamar, será que de fato você tem recebido o perdão de Deus? Porque o padrão é esse: é perdoar os seus pecados conforme você tem perdoado o pecado, a falha do teu irmão. Souza, bom dia! É forte, né, Doris? É muito forte, mas é a oração modelo, é a oração padrão, e por isso que Deus vendo que nós não conseguiríamos, quem sabe, dar conta de todos os mandamentos, ele fala, não, eu vou deixar apenas 2 mandamentos aqui. Me ame acima de todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Sabendo que nesse a ti mesmo, né, a gente reconhece aí um terceiro mandamento, que nós precisamos nos amar, ter esse amor próprio, para saber como é que eu devo amar, qual é o parâmetro que eu tenho que utilizar de amor para com o meu próximo. Então eu só vou saber como é que eu vou amar o meu próximo se eu verdadeiramente me amar, porque eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesma. E assim, se eu souber me amar dessa forma, se eu tiver esse amor próprio, eu também, inclusive, saberei perdoar o meu próximo. E assim eu terei o perdão dos meus pecados diante de Deus também perdoados, né? Todos os meus pecados serão perdoados. Por quê? Porque esse também é o padrão, é o parâmetro que Deus utiliza para poder perdoar os nossos pecados. De acordo com essa oração que Jesus nos deixou como modelo, né? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, que nós tenhamos muito cuidado. Ontem nós falamos muito, mas batemos muito nessa tecla em relação a ressentimentos, em relação à falta de perdão, em relação a pessoas que guardam rancor, mágoa, né? Pessoas que têm ódio, eu acho essa palavra até muito forte, ódio, raiva de outras pessoas. Miguelzinho, bom dia. Paulinha, bom dia. Você tá demais. Doris, isso é, como eu falei, primeiro eu sou impactada, né, e eu acredito que o Espírito Santo também venha impactar a vida de vocês com essas lições, né, dessas parábolas. E aqui, o que me impactou realmente foi essa terceira lição aqui sobre perdão e misericórdia, porque quantas vezes nós queremos o perdão e almejamos a misericórdia de Deus, mas nós não temos essa misericórdia para com o próximo, nós não demonstramos esse perdão, nós não perdoamos, né, o nosso próximo. Mateuzinho, bom dia. Então, que nós possamos ter esse cuidado de perdoar de fato o nosso próximo, não guardar ressentimento, não guardar rancor, tirar qualquer tipo de sentimento ruim, que muitas vezes até tem atrapalhado a sua prosperidade, o seu avanço nas demais áreas da sua vida, por conta de uma falta de perdão, por conta de um ressentimento. Ontem nós falamos sobre isso, né? Ressentimento é isso, é você sentir novamente aquele sentimento ruim. É ressentir, é ficar sentindo, rememorando, sabe? Relembrando aquela situação que te machucou, aquela situação que te feriu. E quanto mais você ressente, mais coisas ruins você vai trazendo para o seu coração, mais impurezas. Então que na manhã desse dia você possa se ater ao fato que o seu perdão em relação a Deus, você só vai adquirir esse perdão em relação a Deus se de fato você também perdoar o seu próximo. Porque esse é o parâmetro utilizado a respeito do perdão. Em relação às suas falhas, em relação aos seus erros, né? Então não é só pedir perdão a Deus, é também perdoar o seu próximo. E também tem misericórdia, né, em relação ao seu próximo. Aqui a quarta lição, a gente até falou já um pouquinho a respeito disso, é sobre religiosidade e sobre relacionamento. A gente verifica que Simão, ele seguia ali uma religião, e ele focava tanto na religião a ponto de seguir alguns dogmas, alguns paradigmas, mas se esquecia de ter essa misericórdia pelo próximo, a ponto de julgar aquela
aquela mulher, falando com Jesus, falando mentalmente, né? Se Jesus soubesse, se ele verdadeiramente, né, fosse um profeta, ele ainda julgou também Jesus. Se ele verdadeiramente fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Você falando sobre essa falta de perdão, agora entendi quando você diz que não permite ter raiva de ninguém. Pois eu não tenho falado que eu não permito ter raiva e ódio de ninguém. Hoje eu falo que eu não perdoo ninguém. Né? É uma frase assim muito chocante, mas explico por que eu falo que eu não perdoo ninguém. É porque hoje eu não admito que ninguém mais me fira. Então você só pode perdoar alguém se alguém lhe feriu. Se alguém lhe causou algum sofrimento, alguma ferida, te machucou de alguma forma. Então, como hoje eu não permito mais que me machuquem, porque eu sei que cada um dá o que tem. E todos nós, quando eu entendi também isso, que todos nós somos vítimas de outras vítimas, eu me coloco no lugar daquela pessoa e eu fico analisando por que ela está me ofendendo dessa forma? Por que ela quer me ferir com essas palavras? Por que ela está tendo essa atitude em relação a mim? E começa a buscar no passado daquela pessoa, em relação à criança interior dela, o porquê que ela tem como adulto aquela atitude, o porquê que ela utiliza aquelas palavras, o porquê que ela ofende tanto as outras pessoas, o porquê que ela fere tanto as outras pessoas. Então tem mais a ver com a outra pessoa do que comigo. Aí quando eu me coloco nessa posição de eu não vou me permitir mais ser machucada por ninguém, eu não vou me permitir mais que me ofendam, eu também não tenho mais o que perdoar das pessoas. Porque eu não estou guardando mais ressentimento de ninguém, eu não estou guardando mais ofensas de ninguém, eu não guardo mais essa raiva, esses sentimentos ruins pelas outras pessoas. Daí o porquê que eu não perdoo mais ninguém. Não é porque eu guardei, não, agora pronto, não vou mais perdoar ninguém. Não, é muito pelo contrário. É exatamente porque eu não guardo mais ressentimento de ninguém, eu não guardo mais raiva de ninguém, mais rancor de ninguém. E porque eu decidi que ninguém mais tem o poder de me ferir. E quando você se coloca nessa posição, não, ninguém mais me fere, eu não vou dar mais esse poder a ninguém de me machucar, de me ferir, assim você também vai conseguir, mas não precisar perdoar mais ninguém. Mateuzinho, Walter, bom dia. Ou é Walter, né? Verdade, a dor é inevitável, mas o sentimento é você quem determina. Exatamente. Porque essa pessoa tá dando lugar ao diabo e não vou dar lugar pro diabo. Exatamente, Paulinha, você entendeu. Porque quando a gente na verdade, quando a gente até entra ali, né, também na mesma sintonia, na mesma frequência dessa pessoa. Então a pessoa tá ali na frequência de raiva, de ódio, de amargura, de ressentimentos. E se você acaba atacando aquela pessoa, devolvendo na mesma moeda, você acaba entrando na frequência dela. Então se você tava na frequência boa aqui de amor, de misericórdia, de compaixão, de perdão, quando alguém pega e passa a te ferir, você decide, né, que aquela pessoa vai te ferir, quando você ainda não tem essa clareza, né, de que todos nós somos vítimas de outras vítimas, então essa pessoa também é vítima de alguma outra vítima que a feriu. Quando você ainda não se colocou nessa posição, você acaba descendo para a frequência dessa pessoa. Aí é que você começa a ser poluído, seu coração começa a ser poluído por esses sentimentos ruins. Então, quando eu falo eu não perdoo mais ninguém, é porque eu decidi que ninguém mais me fere, ninguém mais me machuca, mas eu tive que me posicionar dessa forma. E ontem eu falei muito a respeito disso, principalmente de uma pessoa que é muito próxima a mim, né, e que, assim, ele não perde nenhuma oportunidade de me ferir. Sabe, ele de fato, parece que na verdade não é nem não perder, ele cria oportunidades para poder me ferir. O buraco é ainda um pouco mais embaixo, sabe, cria oportunidades para poder me ferir. Mas quando eu me coloquei nessa posição de eu não vou mais permitir que ninguém me machuque, eu não consigo mais guardar nenhum tipo de ressentimento pelas pessoas. Hoje eu compreendo, olhando o histórico dessa pessoa, hoje eu compreendo que na verdade ele foi muito ferido, mas muito machucado na infância, na adolescência, e por isso que ele carregou isso durante todas as décadas da vida dele, esses ressentimentos, essas raivas, esses ódios, e é tudo aquilo que você oferece para a pessoa, você só pode oferecer aquilo que você tem, e é tudo que ele tem para poder oferecer para as pessoas que estão à volta dele. Então, quando eu cheguei a essa conclusão, quando eu consegui compreender isso, é que eu consegui também, inclusive, ter compaixão pelo meu próximo. E eu só posso ter compaixão pelo meu próximo quando eu me coloco no lugar daquela pessoa. Eu também tenho uma dessas em minha vida. Doris, me explica por gentileza o quê? Uma dessas o quê? Essa atitude de não precisar mais perdoar ninguém? Não consegui compreender você.
Depois você me explica aqui, por gentileza. Mas aqui, gente, eu consegui compreender esse fato, né, de saber liberar o perdão quando eu me coloquei no lugar da pessoa. Então você também vai conseguir perdoar o seu próximo, ter compaixão pelo seu próximo, misericórdia pelo seu próximo, quando você se colocar no lugar dessa pessoa. Porque se colocando no lugar dessa pessoa, você vai verificar que ela teve experiências tão ruins, tão traumáticas, a ponto de ainda estar ferida. E uma pessoa que fere, gente, ela sangra por onde ela passa. Ela acaba sangrando e machucando as outras pessoas que estão à volta dela. Aí quando você se posiciona, né, quando você se coloca nessa posição de, não, eu decido que ninguém mais me machuca, eu decido que ninguém mais me fere, nem perdoar mais, você precisa mais perdoar as outras pessoas. Ah, eu tenho uma pessoa dessas na minha vida, entendi. Eu também tenho. Desde quando eu nasci, Doris. Ontem eu falei um pouquinho a respeito disso na live. Mas graças a Deus, Deus tem tido misericórdia primeiro da minha vida, né? E tem mostrado pra mim que eu preciso ter compaixão pelo meu próximo. Principalmente esse próximo que é muito próximo. Eles são os mais necessitados do nosso amor, da nossa humildade a ponto de reconhecer que nós também somos falhos e principalmente, gente, da nossa compaixão. Eu falo até que há uma diferença muito grande entre empatia e compaixão, porque empatia é você se colocar no lugar do outro. Então nós, seres humanos, já nascemos já com essa empatia, é nato, sabe, do ser humano já nascer com empatia, se colocar no lugar do outro. Agora, a compaixão, ela é um nível mais profundo. A compaixão era o que Cristo sentia pelo próximo, porque a compaixão, além de se colocar no lugar da pessoa, você faz algo por aquela pessoa, você tem uma atitude, que foi a segunda lição que nós aprendemos, né? A mulher, além de ter amor e ter gratidão por aquele mestre dela, por ela reconheceu que ele era um mestre, ela ainda demonstrou através do perfume que ela derramou nos pés de Jesus, ungindo Jesus. Então nós também devemos ter essa atitude, demonstrando a nossa compaixão pelo próximo. Não é só se colocar no lugar do outro, até como porque eu falei que nós naturalmente já nascemos com empatia. Agora, a compaixão é quando você, além de se colocar no lugar do outro, você tem uma atitude em relação a esse seu próximo. Que é realmente o que essa mulher nos ensina aqui, né? Tomar essa atitude de amor, tomar essa atitude de gratidão. Qual é a atitude que Deus tem tocado, o Espírito Santo nessa manhã, nessa terça-feira, tem tocado no seu coração para você tomar em relação a esse seu próximo? Principalmente, gente, essa pessoa que te fere tanto, e como eu falei, às vezes não perde uma oportunidade de te ferir. Essa pessoa é a mais necessitada de amor, de compaixão. E da sua humildade, desse seu reconhecimento de que você também é falho e que você precisa demonstrar e transbordar amor nessa pessoa através de atitudes, não apenas através de palavras, mas também demonstrando esse seu amor, essa sua gratidão, essa sua compaixão com atitudes. Então Jesus mesmo, quando ele ia curar algumas pessoas que estavam enfermas, ele sentia naquele primeiro momento aquela empatia. Ele já imaginava, caramba, imagine não poder enxergar, não poder ver o mundo, não poder ver as cores, não poder ver a luz do dia. Então ele tinha naquele primeiro momento a empatia, mas além da empatia, ele tomava uma atitude de mudar o quadro daquela pessoa, e verdadeiramente, se aquela pessoa quisesse realmente mudança, né, ele mudava o quadro daquela pessoa. Ali entrava a compaixão, que é um nível ainda mais profundo de empatia. Além de você se colocar no lugar da pessoa, você tomar uma atitude para poder demonstrar aquele seu amor, aquela compaixão, aquela sua compaixão por aquela pessoa. E é isso que também nós aprendemos nessa alegoria aqui do reino de Deus, que nós devemos ter essa compaixão através dessas atitudes e perdoar, tendo também misericórdia, tendo essa consciência de que os nossos pecados serão perdoados de acordo com o que nós perdoamos o nosso próximo, porque a oração é essa: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então olha só o quanto é forte essa oração que Deus nos deixou como modelo. E falamos também sobre religiosidade e relacionamento. Então Simão tinha esse processo de religiosidade, mas a mulher ela já tinha um relacionamento, uma intimidade, a ponto de chegar ali por detrás de Jesus, já encostar nele, já se prostrar aos pés dele, já chorar nos pés de Jesus, enxugar os seus pés por conta das lágrimas, né, com seus cabelos, e depois ainda derramar, ungindo a Jesus aquele vaso de alabastro, né, aquele perfume caríssimo. Então que você tenha esse processo de relacionamento, de intimidade com seu Deus, e não religiosidade. Uma coisa não
anula a outra, porque muita gente às vezes acha, até que eu defendo muito esse relacionamento íntimo com Deus diário, e você tem que ter esse tempo a sós com Deus, esse tempo exclusivo com o seu pai, né, diariamente, porque quem quer ter intimidade com alguma pessoa, geralmente o que ela faz? Ela busca ter um relacionamento, é uma troca de mensagens, é uma ligação que a pessoa faz, é chamar para um café, é chamar para casa dela, ou vice-versa, você ir na casa da pessoa. Então, relacionamento, quando você realmente de fato quer ter intimidade com a pessoa, porque você gosta demais da companhia daquela pessoa, você busca esses momentos de intimidade com essas pessoas. Assim também é o nosso Deus, gente. É da mesma forma. E quantas pessoas eu vejo que deveriam simplificar esse relacionamento com Deus e faz deixar mais complexo, sabe? Faz deixar mais complicado, quando na verdade, se você se colocar nessa posição de, quando eu quero me relacionar com a pessoa, eu busco chamar ela para poder vir para minha casa, eu vou na casa dela, me convido para poder ir na casa dela, eu preparo um almoço, eu preparo um jantar, eu preparo um café, eu chamo ela para poder sair comigo para um determinado lugar, eu ligo para ela, eu troco mensagens com essa pessoa. Assim também é com Deus, que você também troque mensagens com seu Deus, que você também ligue para o seu Deus diariamente, que você tenha esses momentos de intimidade, de relacionamento a sós e com exclusividade com seu pai. Genilson, bom dia! E não ter religiosidade, né? E também não deixar também de congregar, porque, como eu falei, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, você pode continuar congregando, aliás, até deve, porque ali é um lugar que a gente verifica que a gente tem aquele derramamento de profecias nas nossas vidas, né? E se você souber receber, você consegue sair de lá com a sua bênção. Mas, além disso, você também precisa focar no seu dia a dia. Como é que tem sido o seu relacionamento diário com Deus? Você consagra o seu dia a Deus? Você amanhece agradecendo a Deus, como está escrito em Lamentações, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Você agradece pela misericórdia deles ter se renovado sobre a sua vida? Você agradece a Deus pelo infinito amor que Ele tem por sua vida, a ponto de entregar o seu único filho para poder morrer no seu lugar, para poder perdoar todos os nossos pecados e não termos mais a separação, porque nós poderíamos estar separados eternamente de Deus. Mas para não termos essa separação eterna, Ele enviou o seu Filho amado para poder termos novamente acesso ao Pai, acesso direto ao Pai. Então você tem tido essa prática diária de relacionamento com Deus, senão que hoje você se posicione dessa forma. Além de congregar, além de manter esse contato com seus irmãos, também manter o seu contato diário com Deus. A quinta lição que a gente verifica aqui é em relação a julgamentos e compaixão. O homem, quando viu aquela mulher, sabendo que ela era, muito provavelmente, né, ela tinha essa reputação de uma mulher pecadora, ele já começou a julgar aquela mulher, falando mentalmente, né? Se esse homem, de fato, fosse um profeta, ele saberia que ela é uma pecadora. Então ele já começou com aquele pré-julgamento. Enquanto Jesus, ele teve compaixão e demonstrou a compaixão por aquela mulher, perdoando todos os pecados dela, falando muitos pecados que você cometeu, todos eles foram perdoados por conta dessa atitude que você teve. Juliane, bom dia! Então aqui a gente verifica que tem uma diferença também entre pessoas que são julgadoras e pessoas que têm compaixão pelo próximo, né? Brito, bom dia! Que as pessoas julgadoras, e também, gente, tem o que está escrito lá em Mateus 7, na verdade, acho que é o primeiro versículo. Não julgueis para que não sejais julgados, porque na mesma medida que vocês julgarem, vocês também serão julgados. José Roberto, bom dia! Então, o parâmetro também de julgamento, olha só como isso é muito... Deus tem me trazido essa clareza, sabe? A respeito de perdão, a forma que eu perdoo meu irmão, a forma que eu demonstro amor pelo meu irmão, é a mesma forma que Deus vai me dar também de amor, é a mesma forma que Deus também vai me dar de perdão. Assim também como em relação aos julgamentos. Como eu julgo meu irmão, vai ser a mesma medida, gente. Deus vai usar a mesma régua ali para também nos julgar naquele grande dia. Então, olha o perigo de você julgar o seu irmão, de você não ter compaixão pelo seu irmão, ficar só julgando os erros do seu irmão, porque vai ser da mesma forma que você será julgado. Vai ser o padrão utilizado para você ser julgado. Então, tenhamos muito cuidado nos julgamentos que a gente faz em relação ao próximo, que tenhamos mais compaixão e menos julgamento. Ou, quem sabe, eliminemos o julgamento das nossas vidas e tenhamos compaixão pelo nosso próximo, porque essa foi a maior lição que Cristo nos ensinou nessa alegoria aqui dos dois devedores. A sexta e penúltima lição é a transformação interior. Eu falo muito que eu nasci num lar cristão,
Então eu venho, né, de um berço cristão, de um berço evangélico, mas a minha verdadeira conversão, gente, ela só aconteceu quando eu tive esse processo de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, quando eu tive realmente essa transformação interior, de eu verdadeiramente reconhecer que eu também era falha, que eu também era pecadora, que eu deveria perdoar aqueles que tinham me magoado, aqueles que tinham me ferido lá na minha infância e na minha juventude, na minha adolescência e também na minha juventude. Então eu só tive essa transformação interior. E eu falo que a minha conversão mesmo, ela aconteceu quando eu me posicionei dessa forma, deixando a religiosidade de lado e tendo relacionamento com meu pai, tendo intimidade com meu pai. Aí sim, eu consegui me desvencilhar de todas as impurezas, de todos os sentimentos ruins, né? Claro que a gente continua pecando, né? Continua errando, porque, como está escrito, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós cometemos erros diariamente, mas que sejam erros novos. Se for para errar, que sejam em erros novos. Os antigos, que tenhamos apenas como lições de como não errar naquele mesmo erro, né? Não cometer aquele mesmo erro. Mas se formos cometer erros, que sejam erros novos. Mas a minha transformação, eu verifiquei que essa conversão, ela aconteceu quando eu de fato me posicionei dessa forma. Quando eu deixei a religiosidade e busquei ter relacionamento com meu pai. Quando eu deixei de ligar para a reputação, para aparências, e passei a ligar para o meu caráter. Para ter um caráter cada vez mais parecido com o caráter de Cristo. Então, em vez de ficar pensando em como as pessoas pensariam de mim, ou no que as pessoas pensariam de mim, eu comecei a pensar como é que Cristo pensa de mim. O que é que Cristo está pensando de mim a esse respeito. E essa atitude aqui, ela agrada o Espírito Santo? Então eu comecei a pensar no meu relacionamento com Deus, sabe? Aquele temor. Antes eu tinha medo, eu via que tinha medo do meu pai. Hoje eu tenho temor. E há uma diferença muito grande entre ter medo e ter temor. Ter medo, eu pelo menos enxergava, meu Deus, como um velhinho que tivesse com um cajado na mão o tempo todo ali querendo me julgar, querendo tacar esse cajado na minha cabeça quando eu falhasse, quando eu errasse. Hoje não. Hoje eu tenho temor a ponto de me perguntar, esse ambiente aqui, ele agrada a pessoa do Espírito Santo? Essa amizade que eu tô fazendo, essa pessoa com a qual eu tô me conectando, o Espírito Santo estaria nesse relacionamento? Ele também se relacionaria com essa pessoa? Essas coisas que eu estou fazendo, essas tarefas que eu estou executando, agradam a pessoa do Espírito Santo? Tem a ver com o meu propósito? Tem a ver com o meu chamado? Vão acelerar o meu propósito aqui nessa terra? Então hoje as perguntas que eu faço, gente, são totalmente diferentes das perguntas anteriores. Porque o meu medo antigamente era de ir para o inferno. Eu tinha só medo disso, de ir para o inferno. Então eu tinha medo de Deus, medo do julgamento de Deus. Hoje o meu medo é de me afastar de Deus. Então na verdade não é nenhum medo, é o temor de magoá-lo, o temor de ferir a pessoa do Espírito Santo por conta das minhas atitudes, por conta das coisas, dos ambientes ou das pessoas com as quais eu me conecto. Ou então hoje eu me pergunto muitas coisas, se eu estaria ou não agradando a Deus, se eu estaria ou não prejudicando a Deus, se eu estaria ou não acelerando o meu propósito, o meu chamado aqui nessa terra. Eita, mulher poderosa. Isso é Deus na minha vida, viu, Doris? Só Deus para fazer umas coisas dessas. Eu entendi que há anos na igreja sentada, ouvindo a palavra, não me fazia ser filha de Deus, mas sim um relacionamento que estou construindo. É a intimidade, né, Paulinha? É o seu dia a dia ali com Deus, é seu TSD, seu tempo a sós com Deus, de exclusividade com Ele. Gildson, bom dia. Eu não conseguia reconhecer a paternidade de Deus por conta da paternidade terrena, mas hoje eu me relaciono com meu Pai Celestial. Que maravilha, Paulinha! E eu sei exatamente o que é isso, porque como eu falei, eu não tive um parâmetro, a pessoa com a qual eu estava falando desde o início, gente, era o meu pai, então eu não tive esse parâmetro, sabe, de pai terreno. O meu relacionamento com Deus foi até prejudicado por conta disso, porque como eu não tinha um parâmetro, aquele que deveria me proteger, cuidar de mim, que seria o certo, né, o correto, na verdade ele fez foi me ferir. Então, quando eu me vi nessa situação de enxergar Deus como eu enxergava o meu pai terreno, foi que eu fui desbloqueada. Eu falei, não, o meu pai celestial, ele não é como o meu pai terreno. E, aliás, é até uma estratégia diabólica para que você também não consiga enxergar o seu Deus como o seu pai celestial. Você pode verificar que foi já comprovado que entre 70% e 80% dos bloqueios na Terra, eles são originários desse bloqueio de paternidade.
Então, essa necessidade de aprovação, essa questão de você ligar muito para suas condições, né, e não ter prosperidade, principalmente a prosperidade financeira, elas têm origem, né, se originam do bloqueio de paternidade. E o inimigo tem utilizado essa estratégia para que você não consiga ter esse relacionamento com seu Pai Celestial. Porque se o seu pai terreno, aquele que você enxerga, ele não cuida de você como um pai, né, às vezes só foi um genitor é aquela pessoa que dá, né, a vida ali, libera ali o sêmen, né, e ali é um genitor. Então, se ele foi apenas um genitor, mas não tem um padrão não é um modelo de pai para você, como é que você vai enxergar o seu Pai Celestial como esse pai amoroso, esse pai bondoso, esse pai misericordioso, esse pai que tem compaixão? Então, o inimigo ele tem utilizado dessas estratégias. Tomemos muito cuidado, principalmente com esse bloqueio de paternidade, porque, como eu falei, 80% dos outros bloqueios têm origem nesse bloqueio de paternidade. Davidson, bom dia. O que agrada o coração de Deus é a obediência. Desse jeito, Mísia. Era isso mesmo. Ai, Paulinho, que bom que você chegou a essa conclusão, viu? Paulinho, bom dia. Então, assim, quando eu compreendi também isso, Paulinho, eu também tive esse destravamento, esse desbloqueio, e não apenas no desbloqueio de paternidade, mas como eu falei, como ele origina outros 80% de outros bloqueios, acaba que é como se fosse um efeito dominó. Você desbloqueia aqui esse bloqueio de paternidade, você começa a entender, né, que o seu pai nada mais foi do que uma vítima de uma outra vítima, quem sabe vítima também dos pais dele. Aí quando você compreende isso, você demonstra compaixão, que é aquilo que eu falei, além de se colocar no lugar da pessoa, você demonstra compaixão pelo seu próximo, e depois que você desbloqueia aqui esse bloqueio de paternidade, outros bloqueios também são desbloqueados na sua vida. Aí você começa a ser próspero em outras áreas da sua vida por conta desse desbloqueio que você teve do antigo bloqueio de paternidade. Então, por isso que eu falo para você ter muito cuidado com esse bloqueio, porque esse bloqueio tem impedido o seu avanço, impedido você de ter resultados exponenciais por conta de um bloqueio de paternidade, por conta de você enxergar o seu pai terreno o seu pai celestial da mesma forma que você enxerga o seu pai terreno. E nós somos falhos, gente, nós somos pecadores, nós erramos. E por isso que você tem que ter compaixão pelo seu próximo. Porque se você não tiver compaixão pelo seu próximo, você não saberá se colocar no lugar dele e não saberá como perdoar essa pessoa, as feridas que essa pessoa lhe causou. Júlio, doutor Júlio, bom dia. Então aqui essa foi, para mim, foi uma lição muito impactante, que foi em relação a essa transformação interior, que foi a minha verdadeira conversão, aconteceu ali no ano de 2021, para vocês terem noção, foi muito recente, 2020, 2021, foi pós-pandemia, foi pós-pandemia. Vou dar um pouquinho de café aqui para melhorar minha garganta também, começando a falhar. Então eu só tive a conversão ali, gente, pós-pandemia, quando eu compreendi isso, que o meu Pai Celestial, eu não deveria enxergar da mesma forma que eu enxergo o meu Pai terreno. Meu pai terreno me feriu muito, como eu falei, não perde uma oportunidade ainda de me ferir, mas não é porque ele é dessa forma que eu devo enxergar o meu Deus dessa forma também, como meu pai terreno, não é o padrão que eu devo utilizar. Aí quando eu entendi que era uma estratégia maligna para poder me afastar de Deus, para que eu não tivesse essa intimidade com Deus, foi quando eu consegui esse desbloqueio na minha vida. Maravilhoso é você, doutor Júlio, obrigada. Você faz parte dessa minha transformação, de pouco em pouco estou caminhando. Que bom, Paulinha. E você, melhor do que ninguém, né, sabe que o buraco é mais fundo e que tiveram processos muito mais difíceis na minha vida até eu chegar nesse ponto. Porque tem gente que tem esse bloqueio de paternidade, mas porque às vezes o pai feriu apenas com palavras. E quando o pai fere, além de palavras, com atitudes que um pai não deveria ter com a filha. Então o buraco é muito mais embaixo, sabe? Se eu conseguir liberar esse perdão da minha vida, se hoje eu não tenho mais ressentimento, se hoje eu enxergo ele como uma vítima de outra vítima, e consigo ter compaixão pelo meu pai, compreendendo que ele não fez aquilo porque era dele. Era uma estratégia maligna para poder ferir essa minha intimidade com meu Deus, esse meu relacionamento com meu Deus. Aí você consegue liberar esse perdão de forma muito mais fácil, Paulinho. Muito mais fácil. Quando você enxerga isso, sabe? Não, eu preciso ter compaixão, porque se eu não perdoar o meu próximo, se eu não liberar o perdão para o meu próximo, eu também não serei perdoada. Porque esse é o padrão utilizado por Deus.
Então, quando eu tive esse insight na minha vida, eu falei, não, eu não perdoo mais ninguém, porque eu não vou admitir mais que ninguém mais me machuque, ninguém mais me fira. E quando eu me coloquei nessa posição, é que eu consegui compreender que a pessoa, quando ela tá me ferindo de alguma forma, através de palavras, através de atitudes, é porque, na verdade, ela tá muito ferida. E por estar muito ferida, ela está apenas sangrando em outras pessoas. Então, por onde ela passar com uma ferida ali, é como se fosse um ferido mesmo, uma machucada, como se tivesse uma facada assim na pessoa. Quando ela tá ferida, quando ela tá sangrando, ela nada mais faz do que sangrar em cima de outras pessoas. E como é que ela sangra? É através de palavras, é através de atitudes. Aí quando eu compreendi isso, eu falei assim, não tem a ver com ela, não tem a ver comigo. E eu não vou mudar a minha essência por conta das feridas dessa pessoa, por conta do sangramento dessa pessoa na minha vida. E quando você se coloca nessa posição, é quando há essa transformação na sua vida. E você, de fato, tem esse processo de conversão, que é a verdadeira conversão, que foi o que aconteceu comigo. Que essa transformação interior, ela vem de dentro para fora. E a sétima e última lição que a gente aprende dessa alegoria dos dois devedores é o relacionamento vertical, que é o relacionamento com Deus, e o relacionamento horizontal, que é o relacionamento com o seu próximo. Então a gente precisa ter amor e perdoar o nosso próximo da mesma forma que a gente quer receber esse amor e esse perdão dos nossos pecados, das nossas falhas em relação a Deus. Então, se nós tivermos essa consciência de que nós seremos perdoados por Deus, né, da mesma forma que nós perdoamos o nosso próximo, também, nem que seja por um ato egoísta, gente, também você vai perdoar o seu próximo, também você vai sentir amor pelo seu próximo, também você vai sentir compaixão pelo seu próximo, nem que, como eu falei, seja por um ato egoísta, meu Deus, mas agora para poder ter o perdão de Deus, para poder ter o amor de Deus, para poder ter a compaixão de Deus, eu preciso perdoar o meu próximo, porque essa é o modelo da nossa oração, é essa, perdoar os nossos pecados conforme nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quando eu me vejo nessa situação, caramba, então esse é o padrão utilizado por Deus, meu Deus, aí eu comecei a liberar perdão para todo mundo. Falei, não, ninguém mais me prende, estão todo mundo soltos, estão todos liberados de qualquer tipo de ressentimento, de qualquer tipo de falta de perdão, de qualquer tipo de falta de amor, de qualquer tipo de falta de gratidão. E passei a honrar essas pessoas. E quando você passa a honrar essas pessoas, porque esse também é um mandamento divino, né? Honrar o pai e mãe, porque esse, na verdade, vai além de cumprir um princípio, você também vai ter longevidade. É um princípio que abarca também como recompensa a longevidade. Então você só vai ter vida longa se você cumprir esse princípio de honrar os teus pais. E ontem também eu expliquei a respeito disso, que muita gente acha que honrar é precisar conviver com as pessoas, é ainda continuar ali no mesmo ambiente com aquela pessoa. Mas se eu sei que aquela pessoa ainda não foi transformada, se eu sei que aquela pessoa diariamente, ela não vai perder uma oportunidade de me ofender, gente, com atitudes ou com palavras, eu não posso me colocar numa situação em que eu deva ficar perdoando continuamente aquela pessoa. Porque eu vou receber a ofensa daquela pessoa, vou me sentir ofendida, vou ter que perdoar novamente. Aí, de novo, por estar convivendo no mesmo ambiente com aquela pessoa, a pessoa pega e me ofende novamente. Aí eu me sinto ofendida, fico com aquele ressentimento, vou ter que perdoar novamente. Aí fica naquele ciclo vicioso, né, de ofensas e perdão, ofensas e perdão. Por quê? Porque você não saiu do convívio com aquela pessoa. Então, perdoar a pessoa, amar a pessoa, não significa cumprir esses mandamentos, né? Não significa que você precisa conviver com aquela pessoa. Jocélia, bom dia, minha florzinha. Por quê? Porque senão você vai se colocar numa posição de ficar perdoando aquela pessoa continuamente. E perdoar, honrar, amar, não significa conviver. E muita gente acha, ai meu Deus, agora que eu perdoei, vou ter que continuar convivendo com essa pessoa. Não, gente, perdoa e libera. Vai com Deus, vai em paz, tá tranquilo, paz e amor. Tá tranquilo, vai com Deus. E libera, sabe, o perdão, libera o amor pra essa pessoa, libera a compaixão por essa pessoa, sabendo que ela é vítima de uma outra vítima. E assim, você não vai precisar conviver com essa pessoa e vai conseguir honrar essa pessoa. Porque aí sim, você vai cumprir esses mandamentos, né? De amar ao próximo, de perdoar conforme você quer o perdão de Deus na sua vida, você também vai perdoar o seu próximo. 70 vezes 7, exatamente, Adassa, então é 70 vezes 7. Então, quando os discípulos chegaram em Jesus perguntando como é que eles deveriam, quantas vezes eles deveriam perdoar as pessoas que haviam ofendido eles, e ainda se perguntaram, né? Se era 70, se
se era 70 vezes 7, ainda assim, se a gente for fazer essa multiplicação, gente, na verdade, é ainda muito pouco em relação ao perdão que Deus nos concedeu. Quando a gente chega a essa conclusão de que nós poderíamos estar separados, gente, eternamente de Deus. Sabe, esses dias eu estava escutando uma pregação, eu acho que foi uma ministração que eu escutei, falando que o inferno, ela é a total ausência de Deus. Então você imagina se nós também estivéssemos separados eternamente de Deus, não tivéssemos mais a oportunidade de nos relacionarmos com Deus, porque esse seria o nosso futuro. Se Deus não tivesse derramado esse amor, essa compaixão, essa misericórdia, esse perdão pelos nossos pecados, nós estaríamos separados eternamente de Deus. Mas Deus, ele é tão misericordioso, é tão amoroso, ele é tão bondoso, a ponto de se despir da sua glória, vir a esse mundo pecador, morrer pelos nossos pecados, para que novamente nós tivéssemos esse contato com ele e não nos mantivéssemos separados eternamente da graça dele, da glória dele. Por isso que eu falo que graça é um favor imerecido, independente do que eu faça. Ai, meu Deus do céu, eu pequei, eu errei. Não, independente do que eu faça, ou do que você deixe de fazer. Meu Deus, eu deveria estar fazendo a obra do Senhor, deveria estar fazendo, porque muita gente acha que é por obras, né, que vai ser salvo. Não, independente do que você faça, ou do que você deixe de fazer, você não vai merecer a graça, eu não vou merecer a graça, porque é um favor imerecido, diferentemente da misericórdia. A misericórdia é aquilo que eu mereço. Por saber que eu sou pecadora, por saber que eu sou falha, Deus não concede. E essa misericórdia, ela é tão linda, porque além de incomensurável, além de infinita, ela ainda é renovada a cada manhã. Ela se renova a cada manhã. Então aquilo que eu merecia, quando eu acordo, por que eu falo que eu agradeço muito? Respira e fala, meu Deus, a tua misericórdia se renovou na manhã desse dia. Porque eu poderia ter acordado, nem acordado na verdade. Porque eu poderia não estar respirando, eu poderia não estar enxergando, eu poderia não estar ouvindo, eu poderia não estar vendo o dia lindo. Meu sobrinho aqui fala, né? Tia, a senhora acordou para um dia lindo. Aí eu falo, meu amor, acordei para um dia lindo. Então eu estou enxergando o dia lindo que Deus preparou para mim. Então quando eu acordo e verifico tudo isso, eu falo, caramba, tudo isso é por causa da misericórdia do Senhor, que se renovou em mais uma manhã, em mais esse dia. Tá ótima a sua live, mas infelizmente teria que sair. Sucesso em sua caminhada e está me devendo um café. Nós tomaremos o nosso café, viu, Doris? Eu tava lembrando disso, assim que você ligou, eu falei assim, caramba, foi com ela que eu marquei um café. E eu acabei esquecendo, mas a gente vai marcar essa semana. É porque também naquela semana foi muito conturbada, eu cheguei até a falar com você, né? Mas a gente vai marcar então essa semana e eu vou me encontrar com você pra gente tomar o nosso café, tá bom? A gente também tá finalizando aqui essa live, a gente já passou já a 7ª lição. Mas eu quero muito que vocês levem em consideração, principalmente, gente, o amor. Não apenas por Deus, porque amar a Deus a gente sabe, né, que a gente tem que amar a Ele sobre todas as coisas, é um mandamento divino, mas amar o teu próximo como você se ama. Esse é o padrão utilizado. Ter também misericórdia, assim como você quer essa misericórdia de Deus sobre a sua vida, que você tenha misericórdia pelo teu próximo. Como a Radassa falou, é 70 vezes 7. Que você perdoe o seu próximo independente da ofensa que ele te fez. Aqui o meu foi uma situação muito grave que meu pai cometeu comigo, mas ainda assim eu liberei o perdão, que eu falei, eu não vou mais carregar, eu imaginava como se fosse um saco de lixo preto, fedido, cheio de lixo fedido, sabe, e eu decidindo carregar aquele saco de lixo preto nas minhas costas. Assim também aquela pessoa que não libera o perdão, ela acha que é a outra pessoa que na verdade é que tá carregando esse sentimento ruim, quando na verdade é você, por não liberar esse perdão ao seu próximo, que tá carregando esse saco de lixo preto, e por onde você passa, você também se torna uma pessoa fétida emocionalmente falando, né? Porque você acaba também exalando aquele sentimento ruim por onde você passa. Então que você perdoe o seu próximo, porque da mesma medida, da mesma forma que você perdoar o seu próximo, é que você será perdoado por Deus. Essa é a oração padrão que Jesus nos deixou. Assim também como a compaixão, que você tenha compaixão. E aqui a gente aprendeu que empatia e compaixão tem uma pequena diferença. A empatia é se colocar no lugar do outro. Agora a compaixão, além de eu me colocar no lugar do outro, eu, através de atitudes, demonstro que de fato
Eu tenho aquela compaixão, eu tenho aquele amor, eu sinto aquele amor por aquela pessoa, mas é necessário ter uma atitude. A compaixão, a diferença dela para a empatia é a atitude que você toma em relação àquela pessoa. Então que esses 7 ensinamentos, essas 7 lições tenham impactado você da mesma forma que impactou e que você coloque em prática, porque assim você será próspero em todas as outras áreas da sua vida. Você tem noção de que às vezes é você mesmo quem tem atrapalhado a prosperidade de Deus na sua vida por conta da falta de liberação de perdão, por conta da falta de compaixão, por conta da falta de amor, por conta desse bloqueio de paternidade que, como eu falei, acaba originando outros 80% de outros bloqueios na sua vida? Então que hoje você reflita sobre isso, que às vezes a prosperidade ainda não chegou na sua vida por conta da falta de perdão, da falta de compaixão, da falta de amor, da falta de gratidão, não apenas por Deus, mas também pelo seu próximo. Porque aqui a última lição foi o quê? Que o nosso relacionamento, nós devemos nos preocupar com o nosso relacionamento vertical, por isso que é uma cruz, gente. A cruz, ela simboliza exatamente isso daqui, ó. O relacionamento vertical é com Deus, é o seu relacionamento com Deus. E a cruz, essa parte aqui da cruz horizontal, é o seu relacionamento com o teu próximo. Então a cruz, ela simboliza muito para o cristianismo, ela tem essa simbologia para o cristianismo, porque é um mandamento de Deus. O mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a simbologia da cruz. É você amar, ter compaixão, liberar um perdão pelo próximo, da mesma forma que você quer isso da parte de Deus. Então que isso tenha ficado assim muito firme na cabeça de vocês, que vocês de fato levem essa reflexão para o dia de vocês, não apenas para o dia, mas para os dias seguintes, para as semanas seguintes, para os meses, para os anos seguintes da vida de vocês, porque esses insights que eu recebi aqui, gente, foram insights que eu transformei a minha vida e que eu consegui desbloquear, principalmente essa prosperidade. E como eu falei, prosperidade não está linkada necessariamente somente à área financeira, mas também à área financeira, mas a prosperidade ali no seu matrimônio, a prosperidade no seu relacionamento com seus pais, relacionamento com seus filhos, com seus amigos, a prosperidade ali na sua profissão, a prosperidade em relação ao seu propósito, ao seu chamado aqui nessa terra, por que você veio a essa terra, às vezes você nem tem essa clareza, mas a partir do momento que você libera todos esses sentimentos para o seu próximo, assim como você quer essa liberação da parte de Deus para a sua vida, você consegue também ter esses desbloqueios nas demais áreas da sua vida, principalmente essa área de prosperidade, tá bom? Então esse foi o nosso café da boa sorte dessa terça-feira, com essa alegoria aí dos 2 devedores. Espero que de fato vocês coloquem em prática todas essas lições, porque a pessoa mais abençoada vai ser você, a partir do momento que você executa essas lições, e que você faça uma excepcional terça-feira, porque quem faz o dia é você, então não terceirize isso. Isso realmente, o hoje não é chamado de presente à toa, porque de fato foi um presente que Deus entregou para você, assim que você amanheceu. Você respirou, você enxergou, você está ouvindo, você está falando, já é um presente que Deus entregou nas suas mãos. Então que você saiba ser grato, que você consagre o seu dia, todos os seus afazeres dessa terça-feira ao Senhor. Peça para que Ele abençoe seus planos e verdadeiramente serão abençoados por Ele. Um ótimo dia para você também, sua maravilhosa. E a gente se encontra amanhã para mais um café da boa sorte, para mais um devocional aí com essas alegorias do reino de Deus e mais aprendizados com essas lições que Cristo deixou para aquela multidão, mas que, como eu falo, serve para os nossos dias de hoje, como a gente está vendo, né? Então, a Bíblia, como Billy Graham fala, é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, coisas ainda nem aconteceram no dia de amanhã, mas a Bíblia, ela é mais atual do que essas notícias que surgirão no dia de amanhã. Então, leve isso em consideração, coloque em prática todas essas lições e permaneça no centro da perfeita vontade de Deus, porque essa vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Encontro vocês amanhã, então, para mais um café da boa sorte às 7h47 da manhã. Um beijão, faça uma excepcional terça-feira.